Bora lá, vamos mergulhar numa história que parece roteiro de cinema, mas é totalmente real. A história de uma mulher que enganou a elite de Nova York, fazendo todo mundo acreditar que ela era uma pessoa que, na verdade, nunca existiu. Pois é, hoje a gente vai entender a ascensão e a queda de Anna Delvey. Para todo mundo que conhecia, Anna Delvey era o puro suco do sucesso. Ela se apresentava como uma herdeira alemã, sabe, quase recebendo uma herança que a colocaria no topo da cidade. E essa história era a chave que abria todas as portas, não só pela grana, mas pela aura de exclusividade que ela tinha. E com essa imagem, ela montou um mundo perfeito para si mesma. A vida dela era de filme, os hotéis mais chiques, jantares naqueles restaurantes caríssimos e, claro, presença VIP nas festas mais disputadas. Ela não vendia só uma história de riqueza, ela vendia a sensação de pertencer a um clube que todo mundo queria entrar. É aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque e se todo esse castelo de luxo e glamour fosse construído em cima do nada? E se o dinheiro, a fonte de todo o poder dela, simplesmente não existisse? Ok, vamos voltar um pouco no tempo, lá pro comecinho, para entender como essa tal de Anna Delvey apareceu e conseguiu construir essa identidade do zero. O ponto principal é este: Anna Delvey nunca existiu. A pessoa real por trás dessa fachada era Anna Sorokin. Ela nasceu na Rússia, se mudou para a Europa e anos depois se reinventou completamente quando chegou em Nova York. Mudou o nome, mudou a história de vida, mudou tudo. E ela não estava para brincadeira, não. A fortuna que a Anna Delvey dizia ter era de, exatos, 60 milhões de dólares. Um número tão absurdo, tão audacioso que acabava parecendo verdade. Foi essa promessa de riqueza que fez a alta sociedade de Nova York, gente acostumada com cifras astronômicas, comprar a história dela inteirinha. Tá, mas a grande pergunta é como, exatamente, ela bancava um estilo de vida de milionária sem ter um tostão furado no banco. Ela vivia o sonho, só que a conta era paga pelos outros. Diárias em hotéis 5 estrelas, viagens internacionais, festas caríssimas, tudo era financiado na base do empréstimo e do favor. As pessoas pagavam não só esperando o dinheiro de volta, mas porque andar com a Anna Delvey era um tipo de investimento no próprio status. O esquema dela era quase uma receita de bolo, com 4 passos. Primeiro, criar essa imagem de poder. Segundo, prometer rios de dinheiro em transferências para reembolsar a galera. Terceiro, e o mais esperto, convencer os ricaços e os bancos a bancar tudo na frente. E para fechar com chave de ouro, ela usava comprovantes falsificados para provar que o dinheiro estava a caminho. Um sistema que explorava a ambição e o desejo das pessoas de fazer parte de algo grande. Mas, né, como toda mentira tem perna curta, a da Ana também tinha prazo de validade. E não deu outra. As rachaduras começaram a aparecer e o império de mentiras dela começou a desmoronar. A queda foi acontecendo aos poucos, mas foi inevitável. Primeiro, os hotéis e bancos se deram conta de que as contas gigantescas nunca eram pagas. A desconfiança virou investigação oficial e, em 2017, a casa caiu. Ela foi presa. E o julgamento dela não foi só um caso na justiça, não. Virou um evento, um espetáculo midiático. A cidade de Nova York ficou simplesmente obcecada com a história, talvez porque ela mostrou quão frágil era aquele mundo que parecia intocável. Cada detalhe do tribunal virava notícia de primeira página. E mesmo depois de condenada, a história da Ana estava longe de acabar. Na verdade, a figura dela se transformou em algo ainda maior, um verdadeiro fenômeno da cultura pop. O caso ficou tão famoso que virou uma série da Netflix, Inventando Anna, que basicamente imortalizou a história e mostrou, em detalhes, como ela conseguiu passar a perna em um círculo tão fechado e poderoso por tanto tempo. É impressionante, né? Mesmo depois de ir para a cadeia, a Anna Sorokin, ou Delvey, continua sendo uma figura super relevante, uma das golpistas mais famosas da era da internet. Ela ainda consegue manter o interesse do público e da mídia. E no final a gente fica com aquela pergunta que talvez seja a mais importante de todas. A questão não é só como ela mentiu, mas por que tanta gente quis acreditar. O que a história de Anna Delvey diz sobre a nossa sociedade, sobre a nossa relação com o dinheiro e sobre o poder que uma imagem pode ter? Fica aí a reflexão.